encontro para fechar hoje a aula de poluição medicamentosa. E, se der tempo, a gente começa a falar um pouco sobre poluição do solo, pelo menos iniciar. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho aqui, ó, fontes geradoras. Um ano depois, em 2004, essa resolução foi revogada pela RDC da Anvisa 306/2004, sendo mantido os serviços considerados geradores, resíduos geradores de serviços de saúde, para efeitos iguais. A RDC da Anvisa, ela é uma resolução vigente que se mantém até o presente momento como a diretriz normativa para o gerenciamento desses resíduos de serviço de saúde no Brasil, ressaltando que se encontra em análise e consulta pública para atualização. Traz, de forma aprimorada, a especificação dos serviços ligados à área da saúde, considerados fontes geradores de resíduos de serviço de saúde, a saber, todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive o serviço de assistência domiciliar e de trabalho de campo. Eu vou ter, então, aí, ó, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamamento, tanopraxia, somatoconservação, serviço de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de controle de zoonose, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtos de matéria e controles para diagnóstico in vitro. Eu vou ter, então, aí, unidades móveis de atendimento, serviços de acupuntura e serviços de tatuagem, entre outros similares. Essa resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, porque ela é competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Beleza? Então, a minha resolução CONAMA de 358 de 2005, essa resolução revogou integralmente a resolução CONAMA de 283 de 2001, mantendo a harmonização com a RDC da Anvisa 304 de 2004, no qual se refere às fontes geradoras de resíduos, serviços e saúde. Aí, gente, aqui tá. Aí a gente entra na parte do gerenciamento de resíduos e serviço, ó. O serviço que é executado, né, lá na Organização do Central de Distribuição, teve, para você implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviço de Saúde, que é o PGRSS, ele vai atender os requisitos da resolução da diretoria colegiada da RDC de 222, do dia 28 de março de 2018, e suas atualizações, assim como a resolução da diretoria colegiada da RDC 661, de 30 de março de 2022, suas atualizações referentes aos resíduos de serviços de radiologia, né? Ou seja, eu vou ter o quê? Produtos que, de acordo com o que aqui, ó, que a gente falou, ó, com energia nuclear, tá? Descarte de energia nuclear. Beleza? Então, é o serviço que executa. Tanto a EC quanto a Central de Distribuição devem possuir instruções escritas para limpeza, desinfecção e esterilização dessas superfícies, instalações, instrumentos, artigos e materiais inclusos para poder fazer todo esse procedimento. Então, o que é exatamente o gerenciamento dos resíduos? A RDC 222 de 2018, o que ela fala? Ela vai regular as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e dar outras providências. O gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, anteriormente com a criação da Anvisa, era regulamentado somente por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, tá? Segundo o coordenador, a resolução concedeu aos novos estabelecimentos geradores de resíduos em prazo de 180 dias, a partir do início do funcionamento, para apresentar o plano de gerenciamento de resíduos. Além disso, a RDC de 2022 entendeu como uma prioridade a formação dos trabalhadores da área de saúde. A minha RDC de 222 de 2018, da Anvisa, ela vai classificar os resíduos perigosos de grupo A, infectante, e os outros 5 subgrupos, A1, A2, A3, A4 e A5. E os resíduos perfuro cortantes do grupo E.
também pode estar contaminados com material possivelmente infectante. Por isso que eu também considero material infectante. E ambos eu levo para o quê? Para incineração, tá? A RDC 222 de 2018 deve ser encaminhado para aterro sanitário comum ou aterro sanitário de resíduos perigosos, conforme o artigo 42. Caso o medicamento não seja listado no artigo 59, deve ter o manejo como resíduo químico sem periculosidade. O que é sem periculosidade, gente? Fala para mim. O que seria sem periculosidade? É que não tem perigo, né? Que você trabalha. Exatamente, não tem perigo, não tem risco, né? Certo? Então, com o aumento do conhecimento e desenvolvimento tecnológico, novos produtos vêm sendo cada vez mais introduzidos no mercado relacionado à área de saúde, bem como novos padrões de consumo vêm modificando a dinâmica dos estudos prestados de saúde, gerando, consequentemente, maior diversidade e complexidade dos resíduos oriundos desses cenários. Para que haja um sistema de gestão seguro e eficiente do resíduo de serviço de saúde, é preciso, primeiramente, conhecer a forma como se comportam os diferentes tipos de resíduos gerados, tanto no meio ambiente quanto em relação aos impactos à saúde pública. Para isso, a classificação de resíduos de serviço de saúde é de fundamental importância para se planejar um sistema de manejo e gestão adequados e viáveis. Então, eu tenho aí, o resíduo deve ser classificado de várias formas, dependendo dos parâmetros adotados, seja quanto ao seu estado físico, seco ou úmido, ou quanto à sua composição química, material orgânico ou inorgânico, ou pelos riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, ou também quanto à origem dele. Gente, há diversos tipos de fatores que a gente vai avaliar, tá? Então, a MBR de 10.004 e 2004, ela vai classificar os resíduos urbanos de acordo com sua periculosidade, apresentado pelas características e propriedades daquele tipo de resíduo, bem como a relação da possibilidade de riscos da saúde pública e ao meio ambiente. Então, a classificação dele vai ser referente ao quê? À saúde pública e ao impacto no meio ambiente também. Por isso que eu vou gerar essa classificação, certo? Então, eu tenho aí resíduos gerados de serviço de saúde. Segundo essa mesma forma, são classificados como resíduos de classe 1, perigosos, pela possibilidade de apresentarem principalmente características a partir da sua toxicidade, se ele é tóxico, o nível de toxicidade dele, a sua patogenicidade, certo? O que é patogenicidade? Você sabe me dizer? Pato o quê? Genicidade. O que seria patogenicidade? Pato seria de alguma patologia, genicidade eu não sei. Isso. É relacionado à patologia, né? A alguma doença, né? O nível dela, como é que é essa doença? Qual que é o impacto que ela causa na população? É isso. Tá bom, pessoal? Adicionalmente, desde 2010, com a ação da PNRSS, Plano Nacional de Resíduos e Serviço, estão inclusas as características carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas. O que é carcinogênicas? É algo relacionado ao câncer? Isso. E teratogênicas? Teratogênica. Teratolopia. Esqueci. Teratogênica. Relacionado ao desenvolvimento do feto. Certo? E mutagênica? Mutagênica é o quê, gente? Fala para mim. Professor, O que seria mutagênica? Mutagênicas. Que tratam de mudança, né? Vem de mutação, mas eu acho que vem de alguma coisa disso, né? Que há alguma transformação, uma mutação. Isso. Ló, cadê você? Beleza? Oi. Pessoal, cuidado com o microfone aí.
Vamos lá. Vou voltar. Vamos para a classificação agora, né? Classificação de resíduo. Resíduo A, grupo potencialmente infectante, tá? Essa é a categoria mais perigosa, pois ela contém ou pode conter presença de agentes biológicos como risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, bolsas de sangue contaminado, vacinas de micro-organismos vivos, restos de órgãos, etc. O que é acomodação? É como é que eu vou acomodar aquele recipiente, tá? Eu tenho saco plástico branco leitoso, resistente e permeável. E o destino, eu vou fazer o quê? A minha incineração. Tranquilo esse? Peraí, professor, esse lixo hospitalar, que é infectante, ele é incinerado? Isso Tem aí. algum lugar específico, professor, que faz essa Tem, incineração? claro que tem, claro que tem. Eu vou passar um vídeo para vocês. Mas isso não Aí como é gera. que é feito? É feita uma coleta de toda uma região e leva para esse lugar ou não? Isso aí é... Isso. Tem uma região mais próxima onde vai ter essa incineração. Uma outra cidade que tem um lixão separado, tá? A pessoa, quando morre, ela devia ser incinerada também. Quer dizer, eu acho, né? Acho que seria mais higiênico. Daqui a um tempo isso vai acabar acontecendo também, né? Hoje, pelo menos o cemitério daqui, você vai ali para fazer o sepultamento de um ente querido, você nem consegue ficar muito tempo, porque aquele cadáver nem se decompôs direito, eles já estão tirando, joga um monte de cal, sai um monte de bichinho dali de dentro, é um cheiro horrível. Para ser assim, né, teria que ser cremado as pessoas, mas de repente isso é algo que é caro, né? Ou então sepultar mesmo, enterrar, legal, de bonitinho, né? Aqui é muito ruim. Hum. Beleza, então, da lixo do classificação de classe A? Show, gente? Beleza, professor. Beleza? Então vamos para o próximo. O B, resíduo químico. Substâncias químicas podem causar riscos à saúde e ao meio ambiente. Podem ser tóxicas, inflamáveis, corrosivas, reativas, entre outros. Exemplos: medicamentos, reagentes laboratoriais. Essa minha acomodação é o quê? Deve ser mantido na embalagem original ou dentro do recipiente inquebrável. Destino: devolvido ao fabricante. Tá? Então, o meu resíduo químico ele vai ter que ser devolvido àquele que produziu. Porque lá é o melhor jeito de ele poder acomodar, né, e poder fazer um tratamento daquele resíduo antes de descartar em algum lugar. Certo? Tá, esse aqui é o B, resíduo químico. Vai estar o símbolo da caveirinha aqui. Grupo A, infectante aí, ó, esse símbolo aqui. Tá? E o radioativo? O C. São radioativos materiais que contêm radionuclídeos em quantidades específicas nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Exemplo: resíduos de exames de medicina nuclear, radioterapia, tá? E etc. A acomodação devem ser acondicionadas em recipientes blindados para evitar o vazamento radioativo. Destino: Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tá? Então, esse lixo hospitalar do grupo D, resíduos comuns, esse lixo é menos tóxico de origem hospitalar, são resíduos não contaminados, mas não deixam de ter um grau de perigo. Podem não apresentar um risco biológico, químico para a saúde, mas não é ideal o seu descarte no meio ambiente. O exemplo: resíduos de gesso, sobras de alimento, resíduos de papel e etc. Como é que eu vou acomodar ele? Devem ser separados e acondicionados de acordo com o material. Destino: esses resíduos podem ser reciclados, reutilizados ou descartados de uma forma correta. Tá? Esse aqui é o lixo comum que a gente utiliza, certo? E quando entra essa classificação de resíduos perfurocortantes, que é o último grupo, a gente vai falar.
tá? Materiais pericortantes são materiais que podem furar ou cortar, exemplo, lâminas de bisturi, ampolas de vidro, agulha e etc. Como é que eu vou acomodar ele? Deve ser acondicionado em recipientes rígidos como caixas, tá? E o destino dele, incineração. Ou seja, eu classifico ele como um contaminante, tá? Eu tenho aqui, ó, grupo A, risco biológico, grupo B, risco químico, grupo C, rejeito radioativo, grupo D, lixo comum reciclável, possui classificação própria, e grupo E, material perfuro cortante. Beleza? Então tem aí, ó, grupo A. Por favor, professor. Então, foi o que eu falei, ó, continuando aqui, ó, falei, ó, grupo A, risco biológico, grupo B, risco químico, C, rejeito radioativo, grupo D, lixo comum e grupo E, material perfuro cortante, que eu também considero como infectante, por isso que eu vou incinerar. Grupo A, infectante, gás, algodão, luvas, aventais, macacões de isolamento, EPIs contaminados. Grupo B, químico, medicamentos, reagentes, tá? Grupo C, radioativo, eu tenho aí resíduos de serviço de medicina, nuclear e radioterapia, tá? Grupo D, comum, sobras de alimento e de preparo de alimentos, resíduos nas áreas administrativas. Grupo E, perfuro cortante, eu tenho agulhas, bisturis, seringas, lâminas de vidro, frascos de vidro injetáveis. Reparem bem, quando eu tenho no grupo infectante, eu vou ter coleta de lixo na branca e na vermelha, a bombona azul, o radioativo, como é que tem que ser a acomodação dele, o lixo comum e o perfuro cortante tem que ser nessa caixa aqui de Descapac. Aqui eu vou jogar a seringa, né? Contaminada, também a agulha vai ter que vir para cá. Assim como os métodos perfuro cortantes, como bisturi, esse tipo de coisa. Beleza? Ficou claro ou não? Professor, vamos supor, no hospital, nos postos de saúde, eles fazem o descarte disso dentro de um Descapax, né? Mas, igual eu trabalho no UBS, apareceu uma senhora lá com uma garrafa PET cheia de lancetinha, né, que faz HGT em casa. Uhum. Só que, pelo menos, a gente não soube informar aonde essa pessoa poderia fazer esse descarte, porque ela veio devolver ali, mas a gente, assim, não aceitou, né? A pessoa que faz isso em casa, até uma injeção, tem pessoas que jogam no lixo. Como que elas fariam esse descarte? Teria algum lugar específico? Porque eu mesmo desconheço. Então, o quê? Para fazer o quê? Em casa? É o descarte desse material. Ah, eu fiz uma injeção em casa. Tem pessoas que vai pegar e vai jogar no lixo comum, Não, não né? pode. Entendeu? Teria que ter um lugar específico. Qual seria esse lugar para a pessoa fazer esse descarte? Ah, ela colocou dentro de uma garrafinha PET e levar a algum lugar, porque eu acredito que se ela colocar dentro do saco ali, junto com o lixo, o lixeiro vai levar e vai tudo junto. Não, não pode. Você está errado. Gente, a gente sabe que isso sabe que não funciona direito, mas o ideal, se a pessoa fizer uso desse, é ter uma caixa dessa também. Ah, Só que o tá. problema é que como é que ela vai fazer depois para descartar? Na verdade, gente, essa ideia de você tomar injeção em casa não é indicado, não, por conta disso daí. Muitas pessoas também faz um HGT em casa, igual essa senhora. Ela levou uma garrafa PET cheia de lanceta. Aquilo é contaminante, né? Puro dedinho. E ela não sabia onde descartar. Ela estava procurando uma ajuda e ali ela não teve uma orientação. Até medicamento que uma pessoa também. Esse dia eu fui na farmácia e ali tinha, achei bem legal, lugares que você poderia descartar aquele medicamento que você não faz mais uso. Porque tem pessoas que têm o medicamento, venceu, ela vai jogar no lixo. No meu trabalho mesmo, se venceu um medicamento, eu não posso devolver ele para a farmácia, ele vai para o lixo. Só que ali já é um lixo hospitalar, né? Mas a pessoa É, que está em casa é diferente, ela vai jogar no lixo. De repente tem mas uma orientação, né? o ideal seria se ele pudesse. Assim, né, gente? É porque gera custo, né? Mas o ideal seria se tivesse algum lugar para fazer essa coleta.
Sim. Muita gente faz injeção em casa. E Sim, muitas mesmo. mas precisa ter algum lugar para fazer essa coleta. Mas o normal é a pessoa ter essa caixa para poder fazer esse descarte. Quem faz a insulina vai fazer em casa, né? É. Hoje, agora, estão dando até tipo. É igual uma pistolinha que a pessoa vai e ela aplica, né? Não precisa estar trocando a agulha. Mas tem muitas pessoas que ainda fazem utilização da agulha fininha, nem todo mundo vai ficar indo para o postinho fazer lá, entendeu? Aí Uhum. tem que. Acho que tem uma orientação para as pessoas, um local específico, para elas fazer esse descarte, né? Isso. Tranquilo, gente? Então, continuando aqui, ó. Resíduo potencialmente infectante, sondas curativas, luvas de procedimento, bolsa de colostomia, deve ser descartado em lixeiras revestidas com saco branco. Resíduos químicos, reveladores, fixadores de raio-x, prata, devem ser descartados em galões coletores específicos. Radioativos, cobalto e lítio, devem ser descartados em caixas blindadas e totalmente lacradas, até com cadeado. Evitar qualquer vazamento, tá? Resíduos comuns, fraldas, traços, garrafas, PETs vazias, marmitex, copos, papel toalha. Devem ser descartados em lixeiras revestidos em saco pretos. Resíduos perfuro-cortantes, agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamento. Devem ser descartados em coletor específico. Tranquilo? Continuando. A classificação de resíduos de serviço de saúde, no entanto, ao longo das últimas 3 décadas no Brasil, foram classificados sob várias denominações e por meio de diferentes parâmetros e conceitos. Ficaram sem uma classificação legal específica até o início de 1990. Em 1989, o Central de Vigilância Sanitária, CVS, da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, lançou um guia para o gerenciamento desses resíduos, São Paulo, 1989, que os classifica em 3 categorias: infectantes especiais, incluindo os farmacêuticos, radioativos e químicos perigosos e comuns. No entanto, esse manual tem apenas efeito técnico e não legal. E no âmbito do Estado de São Paulo, embora tenham representado um importante instrumento de orientação para diversos serviços de saúde do país, na década de 1990, a ABNT passou a editar uma série de normas técnicas, como uma série de 12.000, que continha, entre outros, a NBR 12.808, de 1993, e que classifica os resíduos de serviço de saúde. Segundo a mesma classificação do manual da CBSP, a orientação da Organização Mundial da Saúde, OMS, antes disso, havia algumas diferentes classificações de técnicos, pesquisadores ou adotadas em diversos serviços, mas sem caráter legal. Não havendo um consenso sobre a classificação de resíduos de serviço de saúde no Brasil, até que fosse editada em 1993, na Resolução CONAMA 5 de 93, que representou a primeira normatização federal sobre a classificação de resíduos de serviços de saúde, que passou a ser dividido em 4 grupos inicialmente. Reparem que eu comecei fazendo em São Paulo em 1989 com a ideia, porém só foi oficializada a partir de 1993 pela CONAMA. Ficou claro isso, gente? Ou não? Ficou, professor. Show. Então eu classifiquei aqui, né, gente? Grupo A, infectante, constituído pelos resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, pela presença de agentes biológicos. Fazem parte desse grupo sangue e hemoderivados. Animais usados em experimentação, excreção, secreções e fluidos orgânicos em animais. Meios de cultura, tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas, filtro de gás aspirados em áreas contaminadas, resíduos em geral e restos alimentares de áreas de isolamento, resíduos de laboratório de análises clínicas, resíduos de ambulatório, de sanitários de unidade de internação e enfermaria de animais mortos a bordo de meios de transporte.
Grupo B é o químico. Materiais que se apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente por suas características químicas. Vou incluir aí drogas quimioterápicas e produtos por eles contaminados, tá? Eu botei então aí resíduos farmacêuticos, medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não utilizados, produtos mais perigosos, conforme a Classificação Nacional de Resíduo Sólido, 10.000 de 2004, a BNT, tóxico, corrosivo, inflamável, reativo, norma essa não atualizada até aquela data. Grupo C, radioativo, constituído por rejeitos radioativos, como material contaminado, como radionucleotídeos, radionuclídeos, tá? Provenientes de laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear e radioterapia. Segundo a Resolução 6.5 de 1985, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que eu falei para vocês que só pode descartar radioativo e enviar somente para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, certo? Grupo D são lixos mais comuns, que é constituído pelos tipos de resíduos que não se enquadram nas anteriores. Eu tenho aí, então, a resolução do CONAMA, número 5 de 1993, que foi o marco legal para disciplinar a gestão de resíduos de serviço de saúde no Brasil, além de apresentar pela primeira vez no país uma classificação desses resíduos. Trouxe também, entre outras diretrizes, a exigência de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, estimulando a busca de reciclagem e minimização dos resíduos gerados pelo serviço de saúde e a necessidade de cada estabelecimento possuir um responsável técnico pelo gerenciamento do resíduo de serviço de saúde devidamente registrado em um conselho profissional. Eu tenho que ter um profissional apto para ter essa possibilidade da questão do controle do resíduo de serviço de saúde, por exemplo. Tá? Então, a resolução do CONAMA, a primeira classificação no Brasil, em 93. Em 2001 foi editado novamente, partindo do princípio da necessidade de aprimoramento e atualização dessa resolução. Tá? Lá de 93, 2001, teve revogação. Né? Em relação a essa classificação, foram mantidas as mesmas 4 categorias do grupo, acrescentando-se aos resíduos do grupo A, que são vacina vencida ou inutilizada, membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. Objetos perfurocortantes provenientes de estabelecimentos prestados de serviço de saúde, resíduos contaminados com excreções, secreções e líquidos orgânicos procedentes de pacientes, resíduos de sanitários de pacientes, materiais descartáveis que tenham entrado em contato com o paciente, lodo da estação de tratamento de esgoto, a ETE, de estabelecimento de saúde e resíduos provenientes de áreas endêmicas definidas pela autoridade de saúde competente. No Brasil, 2001, né? A partir de 5 de março de 2003, por definição da RDC da Anvisa 2003, a resíduos de serviço de saúde passaram a ser classificados em 5 grupos, separando-se em resíduos perfuracortantes, antes incluídos no grupo infectantes. Agora foi para o novo grupo. Tranquilo ou não? Ou seja, antes de 2001 eu tinha só 4. A partir de 2001 eu tinha 5. Só que lá em 2023 o perfuracortantes era considerado no grupo de infectantes. Em 2003 eles foram desmembrados. Aí eu criei um novo grupo de perfuracortantes, que é o grupo E. Ficou claro, gente? Isso ou não? Ficou, professor. Show. Então eu tenho aí, grupo A, potencialmente infectantes, que são os resíduos com possibilidade de conter agente biológico que podem causar risco de infecção por causa da característica de maior virulência ou de concentração. São subdivididos em 7 categorias, denominadas A1 ao A7, de acordo com os diferentes tipos de resíduo. E o grupo B, que apresenta sua composição substâncias químicas, independentemente das características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, subdivide-se em outras categorias, de B1 a B8. Pessoal, trabalhe agora para entregar antes da prova, tá? Da P2. Ó, então, vocês vão fazer, que vai valer 2 pontos, vocês trabalham que eu vou passar agora. O estudo dirigido é mais uma ajuda do que um trabalho, né? Então, ó, por favor, expliquem o que é o grupo A
e falar sobre cada uma dessas categorias, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, e botar imagens também explicando o que são essas categorias, por que elas estão divididas assim. É em grupo, tá? É o mesmo grupo do seminário. Beleza? Professor, Oi? você vai escrever sobre o trabalho ou a gente tem que escrever agora que o senhor está falando aí para a gente já... Não, escreve agora, por favor, gente. Faz favor, escreve agora. Tá, não, que para mim o senhor ia pedir assim certinho o que queria, mas aí eu vou para a gente anotar aqui. Anota aí, por favor. Eu vou botar depois no aba também, mas anota aí, por favor. Só para lembrar vocês. Beleza? Então vai ser o grupo B e o grupo A, explicar o que cada um é e entrar em detalhes no A1 ao A7 do B1 ao B8. Certo? Botar imagem, fazer em Word, escrever, resumir, né, o conteúdo. O senhor, no caso, vai querer, então, os 5 grupos. Desses grupos aí? Só vai poder fazer 5 grupos? Cada grupo falar sobre um... escolher... Não. Todo mundo vai falar sobre tudo. Ah, tá. Não vai ter essa divisão, não, tá? Vai usar o mesmo grupo que a gente já tem dos grupos de trabalho e cada grupo fazer isso. Isso, porque fica mais fácil de ficar montando. Não, sim, Não, claro. Antecipar, tá? Show? Beleza? Então, vou continuar aqui. O grupo C, resíduo radioativo contaminados com radionuclídeos, devendo seguir determinações técnicas e legais do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Grupo D, resíduo comum. Qualquer resíduo não contaminado que não possa provocar acidente, vou classificar como resíduo comum. E grupo E, perfuro cortantes. Essa categoria inclui objetos e instrumentos que possuem cantos, bordas e pontos de protuberância, rígidas e agudas, cortantes ou perfurantes. Beleza? Professor, os slides dessas aulas aí, você vai disponibilizar depois para o representante, colocar no grupo para a gente? Mas eu vou colocar no AVA também. Se no dia 9, eu vou botar no AVA tudo de uma vez. Eu não coloquei de uma vez tudo, não? Não lembro agora. A coisa eu coloco hoje. Professor, obrigado. Aí a gente vai ter que fazer esse trabalho em slide, não? É um estudo? É um texto? É um texto, em Word. Capa do trabalho, referência da imagem, referência lá atrás, de onde vocês tiraram também. Não é tipo slide, não. É em Word Não. mesmo. É em Word mesmo. Tá bom? Eu tenho aqui, então, grupo A, resíduo compulsório. Oi? Professor, só uma dúvida. No caso, o Word, ele tem que estar nas normas da BNT? Vocês tiveram iniciação científica já? Ou estão estudando? Não. Então, por enquanto, não precisa estar tão detalhado assim, não. Tá ok. Obrigada. Tá? Nada. Então, eu tenho aí resíduos com possível presença de agente biológico que possua características de maior virulência ou concentração, pode apresentar risco de infecção. Grupo B, resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade. Grupo C, quaisquer materiais resultantes de atividade humana que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear, resolução, né? E para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Grupo D, resíduos que não apresentam riscos biológicos, químicos ou radioativos à saúde ou no meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, tá? E o grupo E, eu tenho aí material perfuro cortantes ou escarificaxes
são semelhantes à perfuração, né, a corte. Materiais objetivos, instrumentos que possuem cantos, bordas, pontos de protuberância rígida e aguda, cortante, perfurante. A RD 6306 de 2004 define claramente as responsabilidades pelos gerenciamentos do resíduo de serviço de saúde, especialmente quanto ao manejo interno e elaboração do plano plano de gestão de resíduos de serviço e saúde, tá? E esse volume gerado aqui, né, a geração de resíduos de serviço de saúde pode ser quantificada de diferentes formas, gente, sendo que é determinado o volume de resíduos gerados em cada ambiente, dependendo do tipo de características física e química, microbiológica, certo? E com isso eu acabo fornecendo a assistência necessária para cada resíduo, tá? De acordo com a minha classificação que a gente acabou de ver anteriormente. Beleza? E eu posso falar também a questão do resíduo urbano, que apresenta de 1 a 2% do volume total gerado, tanto no Brasil como em países europeus e norte-americanos, o que não reduz absolutamente a importância e a necessidade de gerenciamento adequado e responsável pelos geradores e administradores públicos das áreas de meio ambiente e saúde, em virtude do potencial risco de exposição à saúde pública e ao meio ambiente, tá? Então, a quantidade vai variar da região, vai variar do local, desenvolvimento econômico do local, social. Então, a gente está falando de recurso, de compra, de gasto, né? Por isso que fala que os países mais desenvolvidos acabam tendo uma geração de serviço de saúde maior por conta da aquisição do público em geral. E com isso, eles conseguem comprar remédio, comprar medicamento, e isso gera uma maior quantidade de geração de resíduos. Certo? Até aqui, tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Show. Então, tem aí, ó, os valores podem variar de cada país, o mesmo dentro do mesmo país ou cidade, dependendo de algumas características, como o tipo de natureza de estabelecimento de saúde, o tipo de assistência à saúde, grau de complexidade da especialidade de serviço de saúde, o percentual de itens descartáveis, reutilizados ou tratados internamente, o número de pacientes atendidos, se é em ambulatório ou internação, o número de leito, o dia ocupado e não ocupado, o sistema de manuseio e gerenciamento do resíduo de serviço de saúde, os hospitais que são considerados maiores geradores de resíduo de serviço de saúde em termos de volume e complexidade, ainda mais diante da crescente demanda de consumo cada vez mais sofisticado e o elevado percentual de utilização de matérias descartáveis, aliados à segregação dos resíduos feitos de maneira inadequada. Percentualmente, a quantidade de resíduo gerado no interior de hospitais também pode ser variada, dependendo das características previamente apontadas. E aí eu tenho os riscos, né? De acordo com a NBR 10.000 de 2004, a questão da periculosidade desses resíduos relaciona suas propriedades físicas, químicas e infecto-contagiosas, pelo risco que podem causar à saúde pública, provocando ou acentuando de forma significativa a mortalidade ou a incidência de certas doenças, tá? Então, nesse contexto, inclui-se os riscos ao ambiente, quando o resíduo apresenta em sua constituição agentes perigosos e é manuseado ou disposto de forma inadequada, podendo assim causar poluição ao solo, à água, ao ar, consequentemente causando impacto à cadeia alimentar, certo? Então, para a minha NBR 32, Norma Federal sobre a Segurança e Saúde do Trabalhador, em estabelecimento de saúde, os agentes físicos são diversas formas de energia que possam estar expostas aos trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressão anormal, iluminação, temperatura extrema, radiações ionizantes e não ionizantes. Agentes biológicos são constituídos por micro-organismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e príons e agentes químicos por substâncias compostas ou produtos químicos em suas diversas formas de apresentação: líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina, gasosa e fumo. Tal ações vão depender da concentração e intensidade de exposição, podendo causar danos à saúde ocupacional e, por isso, são considerados riscos no ambiente de trabalho. Aí, gente, eu tenho essa classificação, tá? Risco 1. Eu vou classificar
esses resíduos, né? Risco 1, baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doenças ao ser humano. Classe do risco 2, risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento, certo? Risco 3, risco elevado para o trabalhador e com a probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Risco 4, risco individual elevado para o trabalhador e com a probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Eu vou apresentar grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, podendo causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meio eficaz de profilaxia ou de tratamento. Beleza? Então, para o Ministério da Saúde, ainda há uma classe especial e risco que vai ser constituída por agentes biológicos oriundos de doença animal não existente no país e que, embora não sejam obrigatoriamente patógenos de importância para o homem, podem gerar graves perdas econômicas e ou na produção de alimentos, como vírus de peste aviária ou gripe aviária que causa doença de Newcastle ou vírus de peste bovina, tá? Então, gente, tudo isso aqui vai me determinar a minha classificação. Pertence ao grupo A, B, C e E. O D não entra porque o D não é perigoso, porque o D é o quê? Lixo comum. Tranquilo, gente, aqui? Até aqui tá tranquilo? Ou não? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Então, vou ter classificação aí. Carcinogênico, câncer, teratogênico, vai afetar o feto, e mutagênico, vai ser uma mutação ao longo do tempo, né? Acontecer alguma ação externa ou interna ou induzido por algo, tá? E o gerenciamento de resíduos, serviços de saúde e responsabilidades. Para uma adequada organização de resíduos sólidos, é necessário haver um sistema de gestão ou gerenciamento eficiente e organizado. Esses termos, eu vou vincular o quê? A gestão e gerenciamento em geral. São utilizados como sinônimo, mas, na verdade, se diferenciam na essência de sua ação. O termo gestão é utilizado para definir decisões, ações e procedimentos referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização do setor, envolvendo instituições, políticas, instrumentos e meios. O termo gerenciamento de resíduos sólidos refere-se a aspectos técnicos e operacionais que eu vou envolver nas ações realizadas como resíduos, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho, visando a prevenção, redução, segregação, reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, recuperação de energia e destinação final de resíduos sólidos. Essas definições são consideradas do projeto BR 922-07-1999. Então, no Brasil, tanto as normas específicas para esse tipo de resíduos quanto no plano de resíduos serviços consideram ser essencial a organização do serviço de saúde, no sentido de manter esse gerenciamento dos resíduos de serviços com qualidade, organização, segurança e responsabilidade, a fim de minimizar o volume de resíduos produzidos, os riscos à saúde pública, especialmente os ocupacionais, riscos ao ambiente e custos, entre outros. Beleza? Então, eu tenho aí um procedimento de gestão, planejamento e implementação de bases científicas e técnicas, normativas e legais, a fim de quê? De minimizar a produção de resíduos. Olha aí, eu não vou resolver o problema do mundo, mas eu posso tentar minimizar esse impacto, tá, pessoal? Essa é a essência para quem trabalha com isso até hoje em dia, beleza? E proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública também, dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, o meu gerenciamento ele deve abranger todas as etapas de planejamento de recursos físicos, os recursos materiais
e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo de resíduos de serviço de saúde, incluindo o manejo de resíduos da NBR de 12.807. Vai fazer o quê? Uma revisão recentemente definindo o gerenciamento de resíduos de serviços como um conjunto de ações exercidas de uma maneira direta ou indiretamente nas etapas de geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequado dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada a esses tipos de rejeito. Apesar de a responsabilidade direta ser do gerador, cabe o princípio da responsabilidade compartilhada que se estende obrigações jurídicas em outros setores públicos, como empresas de coleta, tratamento e disposição final, entre outros, visando também os aspectos de biossegurança, a Constituição Federal, em seu artigo 30, que eu vou estabelecer como competência dos municípios organizar, prestar diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão ou serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo que tem caráter essencial, tá? Eu tenho aí responsabilidade sobre o resíduo de serviço, saúde e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Conforme definido na atual legislação nacional da RDC da Anvisa 306/2004, a resolução do CONAMA de 358/2005, ela é considerado gerador de resíduos de serviço de saúde. Qualquer tipo de estabelecimento prestador de assistência à saúde humana e animal, bem como serviços correlatos. A responsabilidade pelos resíduos de serviço de saúde é do estabelecimento de saúde do gerador, desde a produção até a disposição final desses resíduos, embora as administrações públicas municipais tenham assumido ao longo da história a coleta, o transporte, o tratamento e a minha disposição final desse tipo de resíduo, juntamente com os demais resíduos sólidos no Brasil. Muitos municípios brasileiros ainda continuam assumindo essa responsabilidade ou intermediando o serviço. Todo dirigente ou responsável técnico pelo serviço de saúde, segundo a nossa RDC da Anvisa 304/2004, elaborar um PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, que deve ser baseado nas características e classificações dos resíduos gerados, vão estabelecer as suas diretrizes de manejo de resíduos de serviços. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados no serviço de saúde estabelecidos pelos órgãos envolvidos. A responsabilidade pela elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde é frequentemente a tarefa designada ao gerente de serviço de saúde. Ou seja, todo esse planejamento, toda essa elaboração é responsável pelo gerente de resíduos, certo? Eu tenho aí o manejo, tá, gente? O manejo é como é que eu vou... Como que eu vou utilizar, né, para fazer esse transporte. Primeiro, né, vou resumir para vocês aqui. Eu vou separar ou segregar aquele resíduo, certo? Específico. O acondicionamento dele é bem específico, vai depender de qual resíduo que for, eu vou acondicionar ele de uma maneira diferente, ou seja, vou colocar numa embalagem diferente, tá? Eu vou identificar ele, se eu não tiver identificação, eu vou ter que identificar ele, colar uma etiqueta, para deixar incorporado, deixar aquilo totalmente etiquetado para as pessoas saberem o que é aquilo. A coleta daquele material, como é que vai ser feita. Geralmente, a gente vai ter um abrigo interno para armazenar, certo? O pessoal que trabalha dentro da área aí sabe o que eu estou falando. O armazenamento pode ser ou a parte interna ou temporária, ou pode ter um abrigo de resíduo na parte externa também, para o pessoal que faz o recolhimento externo para levar para ser transportado para a etapa final, o local final, precisa ter uma locação externa para poder evitar contaminação entre o meio interno e o meio externo. Por exemplo, o nível hospitalar. Sim ou não, gente? Tranquilo?
Tranquilo, tranquilo. Sim, professor. Beleza. Então, o tratamento... Então, show. Então, o tratamento é proporcionar uma solução segura e eficiente para esse tipo de resíduo e, atualmente, um dos maiores problemas. Não só nos Estados Unidos, como no Brasil e em outras partes do mundo, pois ainda não há fundamento científico que assegure um melhor método de tratamento e destinação final para o resíduo de serviço de saúde, sem que cause danos à saúde humana e ao ambiente. Isso acaba dificultando a tarefa dos geradores e administradores públicos de optar por um método que cause o mínimo impacto ao meio ambiente e saúde pública. Todo esse processo deve ser planejado seguindo a política de gerenciamento de resíduos do país, do estado e do município. Então, recomenda-se a implementação de sistemas de tratamento e disposição final do resíduo de serviço saúde de forma integrada e consorciada, que fica condicionada a licenciamento e monitoramento periódico pelos órgãos ambientais, objetivando o quê? A proteção de saúde pública e do meio ambiente. Então, com isso, eu vou ter o sistema de tratamento de resíduos de serviço de saúde, ele vai ser definido pelas atuais normas sobre o resíduo de serviço de saúde no país, como um conjunto de técnicas ou processos que vão alterar as características físicas, químicas ou biológicas desses resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação de acidentes, sendo ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. Então, eu vou ter aí o quê? Um tratamento que vai poder ser realizado no próprio serviço gerador ou em outro local, desde que em condições de segurança para o transporte entre o local onde foi gerado o resíduo e o local onde foi levado para o tratamento. Ou seja, né? Eu tenho que ter a questão do transporte e a questão do transporte do quê? Do local para o local final do tratamento. Beleza? Então, o sistema para o tratamento de resíduos de serviço de saúde devem ser o objetivo do licenciamento ambiental, de acordo com a resolução do CONAMA de 237 de 1997, e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e do meio ambiente. A disposição final dele vai consistir na disposição do resíduo do solo previamente preparado para recebê-los, obedecendo os critérios técnicos de construção daquele solo, operação, para atuar com o licenciamento ambiental de acordo com a resolução CONAMA de 237 de 1997, podendo ser um aterro sanitário e um aterro industrial de classe 1. Essas exigências têm como base assegurar a proteção ao meio ambiente e à saúde pública, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, disposição final ambientalmente adequada e a distribuição ordenada de rejeitos e aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, com a intenção de quê? De minimizar os impactos adversos que podem acontecer perante todo esse planejamento, certo? Destacando-se a diferenciação dos resíduos no Brasil, passam a ter com essa nova política nacional, ou seja, não é previsto que os resíduos com possibilidade de tratamento prévio para recuperação, reutilização ou reciclagens sejam mais dispostos a aterros sanitários. Aquele que consigo recuperar não tem porquê de eu jogar mais no aterro sanitário, certo? Entendido ou não, gente? Certo, professor. Show. Obrigado, professor. Obrigado. E a consideração final é: os resíduos gerados em serviço de saúde, sejam de origem biológica, química ou radioativa, em qualquer estado, seja sólido, líquido ou gasoso, podem representar um risco à saúde humana e ao meio ambiente, ser inadequadamente manuseado e gerenciado. Destaca-se o potencial risco à saúde ocupacional através do material biológico, do tipo de sangue e hemoderivados, assim como os materiais perfuracortantes em relação à hepatite dos tipos B e C e a AIDS. Além desses riscos, vale destacar a importância de se voltar a atenção para os resíduos do grupo B, químicos, e também pode manter a organização segura e eficiente, e também do gerenciamento do grupo C, que são os radioativos, né? Sabe que tem que ter cuidado com ele, tem que ir lacradinho, como a gente mostrou já como que deve ser feito, a ideia de como é que deve ser feito o acondicionamento dele. Apesar da existência de diretrizes técnicas e legais
para o gerenciamento de resíduos e serviços de saúde no Brasil, o país ainda continua carecendo de políticas públicas mais eficientes quanto ao sistema de tratamento e disposição final do resíduo de serviço de saúde. A falta de definição e a orientação da técnica e esse respeito, além disso, é de fundamental importância que os gestores do serviço de saúde e o gerenciamento do serviço de saúde sejam capacitados para melhor compreender a importância e a responsabilidade de suas ações, com vistas à minimização de resíduos e de custos, bem como os possíveis danos decorrentes de um gerenciamento inadequado ou irresponsável. Show, gente! Então, agora eu vou passar uns vídeos para vocês aqui rapidinho, tá? Vou só dar um pause aqui. Tirar aqui para a prática compartilhar um minutinho, para poder arrumar um negócio aqui. Vamos lá, vou passar um rapidinho, tá, gente? Aqui, só para vocês terem uma noção. Da classificação do resíduo, tá? Boa tarde, pessoal. Gravando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar de resíduos sólidos, né? Hoje um grande problema ambiental no Brasil e no mundo é o controle, o gerenciamento desses resíduos. Hoje vamos falar mais especificamente dos resíduos de saúde, que existe um controle muito grande. Um dos órgãos que controla o resíduo de serviço em saúde é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Falando então de resíduos sólidos de saúde, nós vamos tratar hoje uma resolução nova que a Anvisa lançou agora em março de 2018, uma resolução bem recente. Na verdade, sim, até poucos profissionais e órgãos e entidades e empresas conhecem ela. Na verdade, ela não entrou em vigor ainda, né? Ela vai começar a entrar em vigor a partir de setembro. Então, todos os planos de gerenciamento de resíduos e serviços em saúde terão que ser feitos de acordo com o determinado nessa resolução. A resolução é a 222 de 2018, de março de 2018. Essa resolução da Anvisa ela veio para revogar, né, a resolução 306 de 2004, né, que está em vigor ainda, que também tratava do mesmo objetivo, do mesmo objeto de regulamentação, que é a questão do resíduo de serviço em saúde. Só para entenderem quem precisa fazer, quem precisa seguir essa resolução, toda e qualquer pessoa física ou jurídica que gere resíduo de serviço em saúde. Por exemplo, uma indústria química, mas ela tem lá o ambulatório dela, onde lá o médico, o fisioterapeuta, né, a enfermeira e assim por diante, trabalham com os seus pacientes, com os funcionários da empresa, e eles geram resíduo de serviço de saúde. Então, quando essa empresa, essa indústria que seja química, trabalha que gera esse tipo de resíduo, ela precisa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos com base também nessa resolução
que vai entrar em vigor agora em setembro de 2018, certo? Algumas empresas já agora que são obrigadas a apresentar esse plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde nos próximos meses, elas já estão fazendo de acordo com a RDC 222 da Anvisa de 2018, certo? Então, mais especificamente, quem precisa, além das indústrias que geram esse tipo de resíduo? Os consultórios odontológicos, as farmácias, as drogarias, né? Clínicas dos mais variados nichos de mercado, todos esses ambientes ou locais que trabalham com serviço ou produto de interesse da saúde que gera algum tipo de resíduo da saúde, tem que elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, né, para a área da saúde, de acordo com essa resolução da Anvisa, e apresentar isso para o órgão ambiental da sua cidade, do seu estado, conforme as normativas de cada município de cada estado, e apresentar também para a vigilância sanitária. No estado de Santa Catarina, tu precisa das duas, da liberação, da aprovação do órgão ambiental e do órgão sanitário. Inclusive, existe até uma instrução normativa conjunta entre o Conselho Estadual de Meio Ambiente, tá, e a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, falando sobre os resíduos de serviço em saúde, né? Esse serviço de elaboração de resíduos de serviço de saúde, de plano de gerenciamento, nós elaboramos aqui no escritório também, na Alvo Consultoria e Treinamento. Então, é um serviço que a gente presta, já fizemos para várias empresas. Então, é algo que hoje os órgãos ambientais, os órgãos sanitários estão cobrando muito, né? E, na verdade, tu não consegue mais renovar o teu alvará sanitário, até mesmo a tua licença ambiental, caso você gere esse tipo de resíduo, sem apresentar esse plano de gerenciamento de resíduos. Falando um pouquinho da própria resolução em si, essa resolução ela tem 95 artigos, né? A resolução em si ela tem 22 páginas, e a página a 22ª página são anexos que vão fazer com que fique melhor compreensível os artigos que estão dentro da resolução. São determinação, conceito e assim por diante, né? Então, aqui é um vídeo para explicar, fiz um vídeo para explicar aqui a resolução, certo? E dúvidas a gente está à disposição para tirar dos profissionais, das empresas. Então, a gente está aí à disposição para tirar qualquer dúvida e sanar qualquer incompreensão, até mesmo da resolução, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui a numeração certinha da resolução. Abaixo no vídeo a gente vai colocar o link, né, certinho da resolução lá no site da Anvisa, né? A gente vai colocar também um link do nosso site, que a gente fez uma matéria específica dessa resolução, tá? Então, por hoje a gente só queria falar realmente disso. Agradecemos aí a atenção, né, os acessos de todo mundo. Quem tiver dúvidas, dicas de novos vídeos, né, pode deixar no canal ali os comentários. A gente pede também para se inscrever, dar um like no vídeo e se inscrever no canal, para que a gente possa continuar melhorando a qualidade do nosso trabalho, melhorando os conteúdos falados aí. Pessoal, deu para ter uma noção como é que funciona a resolução? Ele deu uma explicada, especificada, né? Explicou. Show. Bem generalizada, né? Tem um vídeo que eu vou passar para vocês aqui agora, que eu vou mandar no chat, depois eu ver se eu boto no abo, que vai ser interessante vocês assistirem depois. Só que é um vídeo mais longo, tá, gente? Eu não vou passar agora não, porque não vai dar tempo, tá? Porque eu quero entrar no solo hoje, tá? Hoje a gente vai acabar indo até mais ou menos um pouco mais longe, gente, porque eu preciso, como eu fechei a medicamentosa hoje, eu preciso começar no solo, pelo menos, tá? Para a gente não atrasar muito. Infelizmente, vou ter que estender mais um pouco, tá? Eu mandei o link aqui, depois vocês assistam, que é muito bom, gente, esse vídeo aqui, da apresentação de resíduos de serviço de saúde de uma mestranda. Ela, hoje em dia, já deve estar fazendo doutorado, não sei, mas é muito bom esse vídeo. Tá valendo ainda a resolução de 2018, então assistam ele, é praticamente uma horinha de vídeo. Tirem um tempinho no domingo, assim, se estiver mais tranquilo, assistam ele, que para vocês, para alguém que está interessado também na área, então é exemplar, é top demais. Beleza? Beleza, professor. Então, show. Deixa eu agora... pessoal, agora eu já passei o vídeo aqui para vocês assistirem depois, eu vou pegar no aba lá depois. Eu vou agora começar com vocês numa matéria nova, tá?
Beleza, beleza. Professor, Oi, pode falar. meu carregador deu problema aqui, eu tô com 7% de bateria. Só para que se qualquer coisa, se o senhor fizer chamada, eu tô conectada, mas talvez eu esteja desconectada. Não sei se vai durar até o final. Tá, beleza, tá beleza. Camila que tá falando, né? Pessoal, alguém lembra E aí, fala dela, por favor, tá? Alguém aí que eu tenha mais... mesma. Tranquilo, professor. Estou atento aqui. Tá, valeu, Juan, muito obrigado. Tá, qualquer coisa de chamar, na hora de chamada vocês me lembram. Show? Pessoal, hoje eu vou começar aqui agora, tá? Pelo menos falar um pouco. Vamos lá. Poluição do solo, né? Então, definição. O solo é recurso natural e, como tal, deverá ser utilizado. Porém, é um recurso limitado, cada vez mais considerado como parte importante do ambiente. A alteração de sua qualidade natural pode compreender o uso atual e futuro, e com isso eu provocar impactos econômicos, sociais, ambientais e saúde humana, tá? Então, a definição do solo contempla diversas abordagens, dependendo da especialidade de quem os define. Assim, o seu conceito é diferente para o pedólogo, o geólogo e o agrônomo, o engenheiro, o ecólogo, o botânico, entre outros. Sempre dentro da visão específica de cada campo de atuação, baseado nas diferentes utilizações desses recursos, tá? Você sabe me dizer o que é o pedólogo? Eu não sei Tem não, ideia, professor. professor? É alguma coisa relacionada ao solo? Não. Isso aí, é o É? estudioso do solo, ele estuda o solo, especificamente. Beleza? Aí, ó, qual é a definição do solo? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, de 1995, ela vai definir o solo como um corpo tridimensional que forma a camada superior da crosta terrestre e que apresenta propriedades diferentes da camada de rocha inferior ou dos materiais que lhe deram origem, como resultado das interações entre o clima e o material original. Ou seja, gente, isso aí mas vou falar um pouquinho sobre rocha matriz. Vocês vão entender melhor um pouquinho o que eu estou falando, tá? Então, os organismos vivos e o homem. Os especialistas em meio ambiente preferem um conceito que abrange a definição de litosfera, que é a camada onde a gente vive, tá? Na qual inclui toda a camada superficial da Terra que estiver sujeita à ação do clima, incluindo todos os líquidos, minerais, gases, micro-organismos e constituintes orgânicos presentes. Dentro do enfoque ambiental e sanitário, a definição adotada pela comunidade europeia torna-se bastante apropriada. O solo é o principal suporte para a vida e bem-estar, constituindo-se em recurso natural vital e limitado, embora facilmente destrutível. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Professor. Show. Então, a constituição do solo pode ser considerada como uma mistura heterogênea entre os minerais originários das rochas matrizes, porque eu tenho uma mistura ali heterogênea, não é homogênea, é heterogênea, né? E em diferentes estágios de alteração. A matéria orgânica, a água, o ar, a biota. Alguém lembra o que é biota? Eu não lembro não, professor. Pessoal, biotas são seres vivos, tá? Abiotas são seres não vivos. Show? Lembrou agora? Gente, arrasou, não lembrava não. Abiota e biota. Isso. Então, esses materiais variam muito quanto à forma. Eu tenho aí, ó, tipologia, distribuição e ocorrência em virtude do local e da profundidade, resultando em diferentes tipos de solo. Eu tenho aí na minha composição do solo, ela é reconhecida como uma formação mineral, com teores variáveis tanto de água e gases, habitado por micro-organismos vivos. A atividade biológica do solo acontece, sobretudo, em sua camada mais superficial, na qual
a presença de detritos animais e vegetais, portanto, de matéria orgânica. Então, a minha biota do solo é composto por micro-organismos autóctones e alóctones, tá? Pessoal, eu vou quebrar um galho de vocês agora, mas eu vou explicar, tá? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar um... Peraí. Achei aqui. Eu vou passar para vocês aí digitado, mas eu vou explicar, tá? Eu vou copiar e colar um texto aqui e vou explicar para vocês. É para vocês quiserem anotar, copiar e colar também para vocês guardarem, que isso aqui é importante. Ó, quando eu falo que ele é autóctone, eu quero dizer o quê? Vou dar um exemplo básico. Eu tenho uma montanha lá. Aquela montanha, ela sofre intemperismo, desgaste, sofre ação do homem, sofre diversos fatores que eu vou ter o desgaste e aquele pedaço daquela terra do solo vai acabar caindo embaixo, naquela região próxima ali dela ali. Concordam comigo? Ficou claro o que eu estou falando? Hein, gente? Sim. Show? Sim. E quando eu falo que ela é alóctone, eu estou me referindo ao quê? Ela vai ser carregada pelo vento, outras influências vão, né, pelo vento, pela ação de temperismo, né, ação eólica, enfim, uma série de fatores, gelo, água, vão carregar aquilo e vão levar para um pouco mais distante. Por isso que eu chamo de alóctone, tá? É fora do seu local de origem, fora de onde caiu ali, fora da proximidade. Entenderam? Então, ó, autóctone. Autóctone é o que, professor? Autóctone é o quê? A rocha cai ali, não cai? Do mesmo local, mesmo ambiente, mesma origem, tá ali, naquele mesmo âmbito, no mesmo terreno. Não sei se ficou claro isso, no mesmo local, mesmo terreno, tá lá. Alóctone é como se eu pegasse um filetinho de um terreno aqui, o vento carregasse e levasse para um terreno mais afastado, tá? É uma ação mais afastada. Por isso, autóctone, autóctone, tá lá, no mesmo terreno. Alóctone, afastado, afastado, ó, distante. Show? Show. Show, professor. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Então, gente, o solo ele deve ser considerado como um meio vivo, complexo e dinâmico. As propriedades físicas, químicas e biológicas do solo vão ser determinadas pelo processo geológico dele, a formação, dependendo dos tipos de minerais e de sua forma, dos organismos vivos que habitam seu interior e superfície, dos processos de erosão, eólicos, de inundações, do nível de água subterrâneo, do regime de chuvas, de radiação solar, das atividades antrópicas desenvolvidas, entre outras. Professor, e essas definições do solo vai a ver com as regiões também, né? Tipo, no sertão é um tipo de solo. Isso aí. Tem outro tipo de solo. Uns solos são mais ricos de alguma coisa, aí dá certo tipo de fruta, de plantas. Isso. E outros não conseguem vegetação. fazer Isso. vegetação, essas coisas, né? Isso aí. Dependendo do clima da região, né? Clima semiárido, clima árido, né? Pantanoso, restinga. E aí o vento, o fator de vento, essas coisas também influenciam? Influencia a área eólica, porque eu vou carregar o solo de uma região para uma outra região. Influencia também. O tipo de animal que tem naquele ambiente também? Tipo, também influencia porque ele tem os hábitos, os animais têm os hábitos, né? Cada animal influencia, a biota influencia, não só os animais, a biota de modo geral, as plantas, né, os animais daquela região são específicos. Dependendo da espécie, é específico daquela região. Certo? Eu lembro, não sei se tem a ver, né? Antigamente na escola a gente fazia tipo o solo, né? Na aula de ciência, a gente botava areia, pedrinha, aí matinho, aquelas coisas ali, né? E fazia até meio que tipo um filtro da água, fazer aquele processo que passa. Lembrei disso. Lembrei disso da escola. Isso aí.
Beleza? Então, a contribuição também da matéria orgânica, a partir de seres vivos, vegetais e animais, toda a matéria orgânica existente no solo ou nele, depositada sobre a decomposição aeróbia ou anaeróbia. Vocês lembram o que é isso? Aeróbia e anaeróbia? Lembra, gente? Eu não, professor. Respiração Cara, aeróbica necessita de eu já ouvi oxigênio. falar, claro que eu já ouvi falar, mas eu não estou lembrando não estou me recordando. Então, a aeróbica depende do oxigênio para funcionar, né? Condição aeróbica, o oxigênio vai estar atuando lá. E a anaeróbia, ela funciona mesmo sem a atuação do oxigênio, no caso aí da decomposição. Mas tem também questão da respiração, né? Monar, celular, enfim, né? Beleza? Movimentação da água também através do solo, isso vai influenciar também nos processos fundamentais. O que é a chamada diagênese, gente? Diagênese é tudo que acontece com a ação no solo, nas camadas geológicas. Por exemplo, diagênese, a ação eólica, ação intemperismo, ação do homem. Esses desgastes eu vou chamar de diagênese. Tá? Ficou claro o que eu falei? Sim, professor, o senhor falando aí faz a gente lembrar antigamente, na época da escola, que falava muito de erosão, essas coisas assim, me fez lembrar disso. Isso, a gente vai falar sobre isso ainda, tá? Só não vai falar hoje. Eu estou planejando terminar aqui no slide 17, na metade. Aí vocês vão ficar pareados com outra turma. Que aí a gente fecha até o slide 17, aí semana que vem a gente termina e entra em outro conteúdo, no outro conteúdo. Certo? Certo, professor. A gente parear bonitinho. Metasomatismo é o metamorfismo que envolve importância de mudanças na composição química, que vai envolver tanto na mudança na composição do mineral daquele solo ou na textura daquela rocha, né? Isso aqui é a ação química, tá, gente? Aí vai mudar o que a gente vai falar já já. Em relação às rochas. Olha, agora, rocha magmática, basalto, andesito, riólito, gabbro, diorito, granito, tá? Sedimentares, argilito, calcário conquífero, carvão, conglomerado, arenito, calcário, areia, alite, são sedimentares, tá? Rochas metamórficas, mármore, quartzo, filito, xisto, gneiss. Eu tenho aí, ó, o meio da superfície. Pessoal, não vou cobrar aquilo de vocês, só para vocês terem uma noção da classificação que existia. Vocês devem lembrar alguma coisa disso, não lembram? Classificação Cara, eu tô lembrando dessas pedras aí, sedimentares, magmáticas, tô lembrando agora da escola, tô lembrando. Tá vendo? Tá vendo? Aqui também gera nostalgia. Um pouquinho de nostalgia, né? Eu tenho aí o meio... fica assim, porque são muitos anos de você e a gente ainda lembra, né? A gente acha que a gente nunca vai mais ouvir falar nisso. A gente lembra. Fica guardado na memória. A gente vai lembrar. Fica guardado na memória, pessoal. Quando a gente estimula, a gente nunca esquece que a gente aprendeu, só que a gente tem que estimular o aprendizado. A gente lembra, a gente estimula, aquilo fica na nossa memória. O meio da subsuperfície. O meio abaixo da superfície da Terra é composto de materiais porosos, como areia, cascalho, argila, tá? Água e ar. E nas camadas mais elevadas, que apresentam material orgânico, certo? Então, a camada mais alta da Terra é uma fina camada do solo que vai incorporar provisões. Eu botei aí, na camada mais alta da Terra, que no caso é a litosfera, que é onde a gente pisa, né? Eu botei aí suprimento de água e nutrientes, vegetação, que vão ajudar o quê? Na contribuição para a sobrevivência daquele solo, daquela região, né? Então, para trabalhar com questões de poluição e contaminação do solo, assim para atenuar esses riscos decorrentes, é necessário compreender os mecanismos que governam o transporte e o destino dos poluentes na subsuperfície. Essa subsuperfície é aquilo que se encontra imediatamente abaixo de uma superfície, estrato ou camada que fica abaixo da superfície. Certo? Subsuperfície, logo abaixo da superfície. Show?
Aí a gente entra na chamada zona insaturada. Zona insaturada é a água que corre com uma fina camada na superfície de grãos ou partículas e nos pequenos interstícios entre esses grãos não completamente preenchidos. Ou seja, a questão dos poros. Estou falando aqui de porosidade, né? Os espaços são preenchidos com ar, cuja composição é modificada por processos biológicos do solo. A respiração de bactérias existentes no solo, as raízes das plantas, os ácidos orgânicos presentes, que vão aumentar essa dissolução dos materiais minerais, ou seja, essa mistura, né? essa absorção, né? Então, o movimento da água na zona insaturada é causado pela gravidade e pela pressão entre o poro o poro, por exemplo, do solo e a água em si, que vão surgir diferentes situações e resultar com movimento tanto ascendente quanto descendente. Como é que eu dou exemplo de ascendente e descendente, gente? Hein? Ascendente vem de onde? Descendente, ó. Ascendente vem de onde? Vocês têm uma ideia? Só para... Ascendente vem de cima, algo que vem de cima. Descendente vem de baixo. O que vem de água de cima? O que vem de água de cima? Chuva. Chuva, aí, como é que é tranquilo? E descendente? De baixo? É que de baixo, aquífero. Aquífero, pode vir também rios, pode ser lagoas, algo que já está embaixo, já está no solo. Show. Show? A camada superior da zona insaturada é usualmente denominada de solo, constituindo-se de uma zona ocupada e significativamente modificada pela biota, incluindo raízes de plantas, micróbios e animais. A sua natureza física e química é determinada através do clima, pelo tipo de ocorrência de vegetação, na área, pelas características do material geológico de onde o solo é originário. Aí a imagem do horizonte do solo, gente, ó. Aí, viu? Foi esse desenho aí que eu falei para você que nós fizemos na escola. Foi o solo. Aí, ó, horizonte, ó, matéria orgânica não decomposta, aqui em cima. O A, eu botei aqui, humus, onde tem a raiz. Humo, minerais dissolvidos, lixiviados. Horizonte B, deposição de matéria orgânica. C, é o material original. E o último é rocha matriz. O próprio nome fala, rocha primordial, é aquela que deu origem a esse solo. Então, segundo Hermann Fleischer, horizonte O, camada superior, frequentemente composta de matérias de plantas e não decompostas e parcialmente decompostas. Horizonte A fica abaixo do horizonte O, onde vai ter componentes minerais e orgânicos, vão ser lixiviados através de passagem da água. Esse processo temporário produz o enriquecimento dos poros com elementos como cálcio, potássio, sódio, sílica, pessoal, a pronúncia, ferro, alumínio, tá? A dissolução vai ser facilitada tanto pela acidez conferida a esses poros de água, quanto pelo dióxido de carbono, através do quê? Da respiração, desse procedimento, das raízes, da decomposição microbiana que vai ter desse material orgânico, quanto pelos ácidos orgânicos que são produzidos durante a decomposição de material orgânico, que vão ajudar o quê? Na solubilização de elementos como ferro e alumínio. Os materiais minerais podem se dissolver completamente, como acontece com carbonato de cálcio, ou pode resultar de um material secundário. Aí eu tenho aí o meu horizonte B, ou zona de deposição, onde são depositados o material orgânico dissolvidos e o ferro e o alumínio solubilizados anteriormente. Essa deposição é facilitada pela decomposição de ácidos orgânicos e sua absorção pelas partículas. Esses dois processos tendem a imobilizar metais que facilmente vão se precipitar. O que é precipitar? O gás se precipitam no ar. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele está adiantado, professor?
Não seria essa palavra, não. Seria espalhado. Ele precipitou, ele se espalhou, entendeu? Falhou isso. Aquilo é liberado, tá? Show? Show. Horizonte C. Material original. É o quê? É um material onde foi originado o perfil do solo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Show. E a zona saturada é formada por um material poroso onde tem espaços, ou praticamente todos são preenchidos por água. Aí, igual mostrou aqui dos aquíferos, tá? Uma formação que contenha água subterrânea e seja suficientemente permeável para transmiti-la em quantidade utilizável é chamado de aquífero, o qual pode ser não confinado, ou seja, totalmente aberto, né? Aberto, igual o caso aqui, ó, aquífero livre e aquífero não confinado. Concordam comigo? Aquífero livre não confinado, certo? Certo. Show. Aquífero semi-confinado, ao ser que, por exemplo, é semi-confinado, não vai estar totalmente exposto ao ar livre, de cara para a gente facilidade, não. E o confinado? Vai estar abaixo, aqui, ó. Olha o confinado aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem baixo. Está isolado. É um aquífero totalmente abaixo do solo. Bem abaixo mesmo. Profundidade. Geralmente a gente tem água mineral que é extraída em aquíferos bem abaixo, gente. Show? Isso vai envolver abastecimento público, industrial e agrícola para favorecer a utilização desses aquíferos. A zona saturada refere-se, então, aos aquíferos. Beleza? Show, gente? Show. E beleza, então. As funções do solo. O solo desempenha várias funções importantes, entre as quais se destacam o substrato essencial para a vida terrestre, através do elemento de fixação e nutrição para a vida vegetal, para ela poder crescer naquele ambiente. Eu tenho um substrato essencial para a produção de alimentos e matérias-primas, fundação e suporte para edificações, para formar edifícios mesmo, estradas e outras obras de engenharia, recursos minerais para a utilização de setores de construção civil e na manufatura de diversos produtos também. O solo contribui, né? Maior reservatório natural de água doce e elemento de armazenamento de água para diversos fins, como abastecimento público, geração de energia, controle de inundações, elementos de armazenamento de combustível fóssil, receptor de resíduos, fatores que controlam o controle dos ciclos de elementos e energia dos ecossistemas. Cada uma dessas funções provoca alterações no ambiente, podendo modificar sua topografia, remover a camada vegetal, torná-lo propício à erosão, se remover essa camada vegetal, né? Ou introduzir substâncias ou elementos não naturais, denominados poluentes, que vão alterar a qualidade do nosso solo também. Certo? Tranquilo ou não, gente? Tranquilo, professor, tranquilo. Show. E para a gente fechar aqui a aula de hoje, poluição do solo, motivo de tal preocupação é o fato de que o solo, uma vez degradado ou contaminado, terá consequências ambientais, sanitárias, econômicas, sociais e políticas que poderão limitar ou até inviabilizar o seu uso posterior. Assim, a preocupação com sua preservação, proteção, controle e recuperação do solo tem sido ampliada nas últimas décadas, período em que os eventos de áreas contaminadas passaram a ser detectados. Beleza? Então, por tradição, o solo tem sido utilizado como receptor de substâncias resultantes das atividades humanas, principalmente para disposições de final de resíduos, a Revolução Industrial, que introduziu os processos de transformações em larga escala, como emprego de tecnologia, foi um marco não apenas na mudança das atividades humanas e nas relações sociais, como também contribuiu significativamente com o incremento do consumo e com a consequente geração desses resíduos. Tais resíduos encontram no solo a alternativa mais imediata e menos onerosa para o seu destino, sem nenhuma preocupação, na época, com os impactos ambientais negativos
que poderiam decorrer do novo uso de compartimento ambiental. Por sua vez, o modelo de desenvolvimento adotado pela economia contemporânea, baseado no crescente consumo de bens e serviços, impõe o desenvolvimento contínuo de novos produtos, que demandam um uso intensivo dos recursos e insumos que geram cada vez mais resíduos com externalidade desse processo. É aquela situação, gente, ó, tem computador novo no mercado, mais potente que o meu, eu vou lá, compro e troco de computador. Só que ao invés de eu doar o meu computador, às vezes, o pessoal esquece, não faz isso, joga fora. Isso causa impacto ambiental. Tá? Show, gente? Show, professor, show. Paramos por aqui. Show. Próxima aula a gente vai continuar. Show? Vou fazer uma chamada aqui agora. Vamos lá. Alessandra. Alessandra. Alexander. Presente, professor. Alexandre. Alexandre. Aline de Andrade. Presente, professor. Aline Santos. Presente, professor. Ana Clara. Presente, professor. Ana Paula. Presente, professor. Anderson. Presente, professor. Andréia. Presente, professor. Ana. Ana. Qual Ana, professor? Ana Elizabeth? Deixa eu ver aqui, peraí. Falei aqui de novo. Ana Elizabeth, isso. Isso, ela está com um probleminha na internet, pediu para avisar o senhor. Tá show. Obrigado. Ariane. Presente, professor. Beatriz. Presente. Brenda. Presente. Camila. Camila, aquele probleminha da bateria dela, professor, pediu para avisar também, por favor. Tá show. Cláudio. Presente. Clemilda. Presente, professor. Douglas. Douglas Vasconcelos, professor, também está com um probleminha na internet. Beleza. Eliane de Azevedo. Presente, professor. Eliane Nunes. Presente, professor. Elis. Presente, professor. Fabiana. Presente. Franciele. Franciele da Conceição. Franciele Professor, a Franciele tá com problema. Isso. De quê? Na internet. Ah, tá. Franciele Gomes. Presente, professor. Isabela. Presente. Jéssica. Presente, professor. José. 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 Professor, ele estava na aula, a internet dele caiu. Josiele. Presente, professor. Juan. Juan. Presente. Show. Juliana dos Santos. Presente. Juliana Melo. Presente. Karina.
Presente. Karine. Presente, professor. Keila. Keila, presente. Luiz. Presente, professor. Luísa. Presente, professor. Marcelo. Marcelo, presente, professor. Maria Caroline. Presente. Maria Clara. Presente. Maria de Jesus. Presente, professor. Maria Luísa. Maria Luísa. Melissa. Melissa, presente, professor. Miriam. Presente. Natália. Presente. Noemi. Presente. Pamela. Presente. Priscila. Presente. Kelly. Professor, a Kelly está presente, porém está com problema no áudio. Beleza. É Kelly Cristina? Isso. Isso. Kelly Cristina. Raquel. Presente. Renata. Presente, professor. Roberta. Presente, Roberta. Rosiane. Presente. Chamara. Presente. Shirley. Presente, professor. Solange. 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 Suzana. Presente. Tainara. Tainara Ferreira. Presente. Tainara da Silva. Presente. Thaísa. Presente. O Anderson. Presente, professor. Vanessa. Presente, professor. Vitória. Professora, presente. Professor, Oi. José Antônio está presente. Fui beber água e passou meu nome. Tá show. Vou arrumar aqui. A Alessandra está presente. Beleza. Professor, licença. Eu não sei Oi. se avisaram, mas o Alexandre disse que está com problema no áudio. Alexandre Murilo. Acho que falaram sim, falaram sim. Tá show. Obrigada. Show? Nada. Pessoal, tranquilo em relação ao trabalho? Então, eu tenho que falar a data, né, para vocês, para entrega, né? Peraí que eu vou ter que falar a data aqui rapidinho, antes de encerrar a aula. Professor, tranquilo. Essa aula que você deu agora, você vai colocar no AVA por hoje ou pela semana? Vou colocar ainda, mas eu não coloquei não, gente. Será porque eu coloquei tudo lá não? Deixa eu conferir aqui. Não Oi. interrompendo aqui, o senhor já colocou, tem essa matéria lá no AVA. Ah, tá. Então, beleza. Perfeito. Mas Então, acho que verificado? eu já coloquei tudo lá já, não estou me recordando. Coloquei tudo lá? Colocou, bom, professor, acho que sim. Se for só até essa última aí, acho que essa é a última aula agora. Não, então tem que colocar mais então. É que falta então... ainda. Você está falando do solo, né? Isso. Tem mais uma ainda, né? Aí a outra aula a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, que é a aula de vetores. Sim. Depois dessa aí, qual é que tem? Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Depois dessa do solo, qual é a outra aí? É a aula de desenvolvimento sustentável. Essa também tem, professor? Então tem todas lá já, gente. De Sim, slide eu já acho tem todas. que sim. Então, tem todos sim. Show. Boa tarde. Perfeito, obrigado, gente. Plantão, posso sair da aula? Preciso sair agora. Tá, eu vou encerrar aqui, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Valeu, você. Pronto, Obrigado. valeu, gente.